Você já enfrentou momentos em que parecia que tudo estava desmoronando? Jó também passou por isso. Ele perdeu tudo: sua família, sua riqueza, sua saúde, e mesmo assim prostrou-se e declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor." Mas será que sua fé permaneceu inabalável até o fim? Descubra como a história de Jó nos ensina a perseverar no meio da dor, confiar nos planos de Deus e encontrar propósito, mesmo nos momentos mais difíceis. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar mensagens de fé, esperança e amor. Agora, prepare-se para mergulhar na inspiradora história de Jó. A história de Jó, uma lição de fé e perseverança. Quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem, eu vou te questionar e você me responderá. Há muito tempo na antiga terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era conhecido por sua integridade, retidão e profundo temor a Deus. Jó evitava o mal e sua vida refletia uma devoção inabalável ao Senhor. Era um homem rico, abençoado com uma grande família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, possuía muitos servos, sendo considerado o maior e mais respeitado homem do Oriente. Os filhos de Jó costumavam organizar festas em suas casas, celebrando momentos em família. Após cada festividade, Jó, preocupado com a pureza de seus filhos, oferecia sacrifícios ao Senhor. Ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Esse era o costume regular de Jó, mostrando sua constante busca por santidade. Certo dia no céu, os anjos se apresentaram ao Senhor e Satanás veio com eles. Deus perguntou: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "De perambular pela terra, indo de um lado para o outro." Então Deus, confiando em Jó, perguntou: "Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é irrepreensível, reto, teme a Deus e evita o mal." Satanás retrucou: "Jó teme a Deus por nada? Não colocaste uma cerca de proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo o que tem? Mas estende a tua mão e tira tudo o que ele possui, e ele certamente te amaldiçoará na tua face." O Senhor permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma restrição: ele não poderia tocar na sua vida. A calamidade começou a atingir Jó de forma devastadora. Primeiro, um mensageiro chegou informando que os bois estavam arando e os jumentos pastando quando foram atacados pelos sabeus, que mataram os servos e roubaram os animais. Antes mesmo de terminar, outro mensageiro chegou dizendo que um fogo caiu do céu, queimando as ovelhas e os servos. Em seguida, um terceiro mensageiro relatou que os caldeus invadiram em 3 grupos, levaram os camelos e mataram mais servos. Por fim, um quarto mensageiro trouxe a notícia mais dolorosa. Os filhos e filhas de Jó estavam festejando na casa do irmão mais velho, quando um vento forte veio do deserto, derrubou a casa e todos morreram. Ao ouvir essas notícias, Jó levantou-se, rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e prostrou-se em adoração ao Senhor, dizendo: "Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor." Apesar de tamanha dor, Jó não pecou nem culpou a Deus. Em outra ocasião, Satanás novamente se apresentou ao Senhor. Deus reafirmou a fidelidade de Jó, mas Satanás insistiu: "Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar sua vida, mas toque nos ossos e na carne dele, e ele certamente te amaldiçoará." O Senhor permitiu que Satanás afligisse Jó com feridas terríveis, mas ordenou que poupasse sua vida. Jó ficou coberto de chagas dolorosas, da cabeça aos pés. Ele se sentou sobre cinzas, usando cacos de cerâmica para raspar suas feridas. Sua esposa, tomada pelo desespero, disse: "Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Jó respondeu com sabedoria: "Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal?" Mesmo diante de tanta dor, Jó permaneceu fiel, sem pecar com suas palavras. Mas à medida que a dor se prolongava, Jó começou a questionar o propósito de tanto sofrimento. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, dizendo: "Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, um menino nasceu. Por que não morri ao nascer? Por que não entreguei o espírito ao sair do ventre? Agora estaria em paz, descansando." Jó, em sua angústia, desejou nunca ter vindo ao mundo.
Ele desabafou diante de seus amigos e de Deus, lamentando sua existência e pedindo explicações. Seus amigos, em vez de consolá-lo, começaram a acusá-lo, sugerindo que ele estava sofrendo por algum pecado oculto. Apesar de tentar justificar sua inocência, Jó sentia-se abandonado e incompreendido. Em um momento de dor, ele desafiou Deus a explicar a razão de seu sofrimento. Sei que sou um homem justo. Por que então sofro tanto? Que propósito há nisso tudo? Jó clamou a Deus, exigindo respostas. Então, Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho, revelando sua majestade e poder incomparáveis. A resposta de Deus não é direta às questões de Jó, mas uma série de perguntas retóricas que destacam sua sabedoria infinita e o papel limitado do homem no vasto esquema da criação. Deus começa com uma declaração poderosa. Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Deus então conduz Jó por um tour cósmico de sua criação, começando com os fundamentos do universo. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se é que você tem entendimento. Quem marcou os limites dela? Quem estendeu sobre ela o cordel de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lançou a sua pedra angular enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos bradavam de alegria? Deus continua descrevendo como ele controla os mares, limita as ondas e ordena que a luz e a escuridão sigam seus ciclos. Ele questiona Jó sobre fenômenos que o homem jamais poderia comandar. Já deu ordens amanhã ou mostrou a alvo o seu lugar? Você já penetrou nas fontes do mar ou explorou as vastas extensões das profundezas? A atenção de Deus então se volta para o céu. Ele pergunta a Jó se ele consegue atar as cordas das Pleiades ou soltar as correntes de Órion, referindo-se às constelações. Ele desafia Jó a governar o universo. Você sabe as leis dos céus? Pode determinar o domínio delas sobre a terra? Deus passa a descrever sua providência na vida selvagem, destacando detalhes intricados da natureza que revelam sua sabedoria e cuidado. Quem provê comida para o corvo quando seus filhotes clamam a mim, vagueando por falta de alimento? Você sabe quando as cabras montesas dão à luz? Você já viu as corças terem as suas crias? Deus menciona criaturas imponentes como o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth é descrito como uma criatura poderosa, criada por Deus, que bebe grandes quantidades de água e repousa em segurança, mesmo em meio aos juncos e pântanos. Já o Leviatã, uma criatura marinha temível, é apresentado como indomável pelo homem, mas perfeitamente controlado por Deus. Você pode puxar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Será que ele faz muitas súplicas a você? Será que ele lhe implora misericórdia? A resposta de Deus, ao invés de ser uma explicação do sofrimento de Jó, é uma revelação de sua supremacia absoluta. Ele enfatiza que seu conhecimento e poder ultrapassam o entendimento humano e que sua administração do universo é perfeita. Depois de ouvir a voz de Deus, Jó reconhece sua pequenez diante da grandeza do Senhor. Ele responde humildemente: Sou indigno. Como posso responder a ti? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Mas Deus continua a desafiá-lo, pedindo que Jó reflita sobre sua justiça e força, sobre como ele governa o mundo com equidade. Por fim, Jó diz: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa resposta demonstra que Jó alcançou uma nova compreensão de Deus, não como um conceito distante, mas como uma presença pessoal, soberana e digna de total confiança. Após Jó demonstrar sua humildade, arrependimento e renovada fé, Deus, em sua infinita graça, retribui a fidelidade e perseverança de Jó de forma extraordinária. Mesmo em meio às suas dores e questionamentos, Jó nunca abandonou sua confiança em Deus. Sua história é um testemunho de que Deus honra aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio às adversidades mais sombrias. Depois de confrontar Jó e corrigir sua visão limitada, Deus se volta para os amigos de Jó.
Elifaz, Bildade e Zofar. Ele repreende a postura deles, pois, diferentemente de Jó, eles falaram sobre Deus de forma incorreta, colocando palavras na boca do Senhor que não condiziam com sua verdade. Deus ordena que eles façam um sacrifício e pede a Jó que ore por eles. Isso demonstra que Deus não apenas restaura Jó, mas também utiliza sua intercessão como um ato de graça para com seus amigos. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Deus restitui a Jó tudo o que havia perdido e em porção dobrada. Ele recebe de volta suas riquezas em forma de gado, camelos, ovelhas e jumentos. Suas terras são restauradas, sua saúde volta a florescer e sua vida se enche novamente de propósito e alegria. Deus também concede a Jó uma nova família. Ele tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó são descritas como as mais belas de toda a terra, e ele as trata com dignidade incomum para a época, dando-lhes herança junto com seus irmãos. Isso demonstra que a restauração de Jó não foi apenas material, mas também relacional e emocional. Uma vida longa e plena. Jó viveu ainda 140 anos após sua restauração. Viu 4 gerações de sua família e morreu velho e cheio de dias. Essa expressão bíblica reflete não apenas longevidade, mas uma vida vivida em plenitude, satisfação e comunhão com Deus. A história de Jó é uma das mais profundas e impactantes narrativas das Escrituras, abordando questões universais sobre sofrimento, fé e a soberania de Deus. Ao acompanharmos sua trajetória, somos convidados a refletir sobre diversas lições que falam diretamente ao coração humano. Jó era um homem íntegro, abençoado com riquezas, saúde e uma grande família. No entanto, em um curto espaço de tempo, ele perdeu tudo. Essa realidade nos lembra de como a vida pode mudar inesperadamente e de como nossos bens terrenos são temporários. Mesmo em meio a tais perdas, Jó reconheceu a soberania de Deus, declarando: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Isso nos ensina que, acima de tudo, Deus é o Criador e sustentador, e que devemos confiar nele, independentemente das circunstâncias. Satanás acreditava que Jó só era fiel por causa das bênçãos recebidas, mas o coração de Jó provou o contrário. Mesmo em agonia física, emocional e espiritual, Jó não abandonou sua fé. Ele questionou, lamentou e buscou entender, mas jamais amaldiçoou a Deus. Isso nos desafia a refletir. Nossa fé está firmada em Deus ou nas circunstâncias? Os amigos de Jó, ao invés de trazerem consolo, ofereceram julgamentos equivocados, sugerindo que ele sofria por causa de algum pecado oculto. Muitas vezes, somos rápidos em julgar a dor dos outros sem compreender plenamente os planos divinos. Deus corrigiu os amigos de Jó, mostrando que sua sabedoria ultrapassa o entendimento humano. Isso nos ensina a sermos compassivos e cuidadosos ao lidar com o sofrimento alheio. Quando Jó questionou o porquê de tanto sofrimento, Deus respondeu, revelando sua grandiosidade e poder sobre a criação. Suas palavras não foram uma explicação direta, mas uma demonstração de que sua sabedoria é infinitamente maior do que qualquer mente humana pode compreender. Isso nos ensina a humildade. Há mistérios na vida que não nos cabe entender, mas devemos confiar que Deus está no controle. No final da história, Deus restaura Jó, abençoando-o com o dobro do que ele possuía antes. Contudo, a verdadeira recompensa de Jó não foi material, mas espiritual. Ele experimentou o encontro profundo com Deus e teve sua fé fortalecida. Isso nos ensina que Deus nunca se esquece de seus filhos e que Ele tem o poder de transformar nossas perdas em testemunhos de sua graça e bondade. A vida de Jó nos desafia a enxergar além do sofrimento, a confiar na soberania de Deus e a manter nossa fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Esperamos que você tenha apreciado a história de Jó. Trabalhamos arduamente neste projeto, dedicando muito tempo e esforço para trazê-lo até você. Se este vídeo tocou seu coração, pedimos que deixe seu joinha e compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossa próxima jornada pelas Escrituras. Vamos continuar espalhando fé, esperança e amor para todos. Ao curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, você ajuda a levar essa mensagem adiante e a fortalecer nossa comunidade de crentes.